Esta mensagem chegou até você na hora certa, e você está prestes a entender o motivo. Nem um segundo adiantado, nem um segundo atrasado. Algo maior que o acaso organizou para você estar aqui lendo isso agora. Houve sinais que você não conseguia explicar, uma inquietação no peito, coincidências estranhas, números que se repetiam, sussurros na mente que você tentava ignorar, achando que era imaginação. Mas não era imaginação, era alinhamento. E esta mensagem é o sinal que você não sabia que estava esperando. A energia ao seu redor mudou. E este momento aqui não é sobre o que você está deixando para trás. É sobre o que finalmente está pronto para surgir diante de você. Você sempre desconfiou que havia algo a mais no seu caminho, não é mesmo? Que sua vida não foi feita só para ser rotina, luta e sobrevivência. Que você nasceu para algo maior, mesmo que ninguém jamais tenha confirmado isso. Bem, considere esta sua confirmação. O universo não grita. Ele envia mensagens envoltas em silêncio, disfarçadas de acaso. Mas se você sentiu até mesmo um lampejo de ressonância ao ler estas palavras, então você já sabe que algo sagrado está acontecendo. Antes de partir, você precisa ouvir o que nunca quiseram que você soubesse sobre seu futuro. Eles tentaram esconder isso, não com correntes ou cadeados, mas com silêncio, com desencorajamento sutil, com palavras envoltas em preocupação para te manter pequeno. Seja realista, diziam. Não sonhe alto demais. Mas por que não? Por que não você? Eles nunca responderam essa parte. E a verdade é que não queriam que você descobrisse do que era realmente capaz, porque no fundo sentiam o poder que há em você muito antes que você mesmo percebesse. Você nunca foi feito para viver uma vida comum, mas eles te convenceram a jogar no seguro, a ficar em sua zona. Não por crueldade, mas por medo. Medo do que sua grandeza exigiria deles. Medo de que, se você crescesse, ultrapassaria o mundo que construíram ao seu redor. E talvez você ultrapasse. Mas o que vem a seguir não é sobre medo. É sobre liberdade. E o futuro que você está caminhando não pede permissão. Ele pede presença. Você está pronto para ver o que tentaram esconder de você? Alguém próximo, talvez mais de uma pessoa, observou em silêncio seu caminho se desdobrar. Eles viram antes de você as pequenas mudanças em seu espírito, os momentos em que você se libertou dos padrões, quando questionou o que lhe disseram para acreditar, e eles notaram. Eles notaram. Mas ao invés de celebrar seu despertar, recuaram. Agiram como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. O universo começou a colocar sinais em seu caminho. O modo como certas pessoas se afastaram sem motivo. Como coisas que você tolerava antes começaram a irritar sua alma. Isso não foi coincidência. Foi evolução. E eles sentiram também. Mas ao invés de te contar o que viram, observaram em silêncio. Porque dizer em voz alta significaria admitir que você estava se tornando algo que não podiam controlar, prever ou conter. Significaria reconhecer que você estava entrando em um futuro que talvez não os incluísse. E eles não estavam prontos para essa verdade. Por que ficariam em silêncio ao ver o que crescia dentro de você? Porque sua transformação os deixou desconfortáveis. Sua coragem refletiu os medos deles. Sua ambição lembrou que eles desistiram. E ao invés de crescer junto com você, tentaram te manter preso não na sabedoria, mas na limitação. Talvez não tenham feito por maldade. Talvez tenham sido sugestões sutis. Tem certeza de que é uma boa ideia? Isso parece arriscado. Você mudou. Sim, você mudou. E era para ser assim. Mas mudança assusta quem escolheu conforto ao invés de crescimento. Sua expansão os fez sentir deixados para trás. Mesmo que nunca tenha tido a intenção de deixá-los, eles temiam que, se você soubesse a verdade sobre seu poder, perceberia o quão pouco precisava da aprovação deles. E esse medo os manteve em silêncio.
Mas o silêncio está se rompendo agora. Não por escolha deles, mas por ordem divina. Os anjos estão revelando algo agora. Algo que mantiveram oculto. Não porque você não estivesse pronto antes, mas porque o mundo ao seu redor não estava. O tempo é tudo no reino espiritual. E as forças que te guiam sabiam que esta verdade precisava chegar até você quando seu coração estivesse suficientemente aberto para senti-la e seu espírito forte o bastante para carregá-la. Esse momento é agora. Você percebeu, não é? Como sua intuição tem ficado mais forte ultimamente. Como sentiu uma mudança, como se algo estivesse no horizonte, mesmo que ainda não consiga nomear. Isso acontece porque o véu está se abrindo. O que antes estava oculto está prestes a ser revelado, e isso mudará para sempre a forma como você se vê. A mensagem não é só divina, é pessoal. Não é uma profecia genérica. É um chamado feito sob medida. Seu nome está gravado nele. E os anjos esperaram o momento exato em que você pararia de duvidar por tempo suficiente para ouvir o que tentam dizer o tempo todo. Há um futuro esperando por você, brilhando com oportunidade, poder e paz. E tentaram escondê-lo, não só de você, mas de si mesmos. Porque se você entrasse naquela luz, ela exporia tudo o que eles enterraram. Seus arrependimentos, as chances perdidas, o abandono do propósito. Mas esse não é o seu peso para carregar. Seu futuro nunca foi feito para permanecer apagado só porque eles se recusaram a brilhar. Você sempre foi destinado a mais. E não se trata de riqueza material ou fama. É sobre clareza de alma. Uma vida alinhada com quem você realmente é, não com quem disseram para você ser. Uma vida que parece respirar, não sobreviver. Isso é o que está por vir. O brilho à sua frente não é miragem. É real. E quanto mais você se aproxima, mais óbvio se torna quem tentou bloquear a luz e por quê. Eles sussurraram dúvidas, não porque te odiavam, mas porque não te entendiam. Projetaram suas próprias inseguranças em seu potencial. Não crie muitas expectativas. Pessoas como nós não têm esse tipo de chance. Soa familiar? Eles não eram avisos. Eram maldições ditas baixinho, mas pesadas como âncoras. E aos poucos, você começou a internalizá-las. Você questionou seu valor. Você se acomodou quando deveria ter decolado. Você tolerou quando deveria ter se transformado. Mas não mais. Aquela voz interna que te diz para acordar, para levantar, para se libertar está mais alta agora por um motivo. Você não está imaginando o impulso. Ele é real. E aquelas dúvidas que plantaram em você estão prestes a ser arrancadas pela raiz. Eles fizeram você duvidar do seu valor. E nos seus momentos mais baixos, você acreditou neles. Você se perguntou se talvez era demais, muito ambicioso, muito sensível, muito diferente. Você questionou seus sonhos. Você reduziu sua visão para deixar os outros confortáveis. Mas tudo que isso fez foi diminuir sua luz. E nunca fez com que te amassem mais. Porque a verdade é que nenhuma quantidade de encolhimento teria conquistado a aceitação deles. O que eles resistiram não foi sua atitude. Foi seu despertar. E lá no fundo, você sabia. Aquele sentimento persistente de que algo estava errado não era autodúvida. Era intuição. E agora que você sobreviveu ao silêncio deles e à sua própria incerteza, algo dentro de você está se mexendo novamente. Algo irresistível. Mas esta mensagem divina rompe o silêncio deles. Tudo que não disseram, tudo que tentaram negar está sendo respondido agora. Não com vingança, não com raiva, mas com revelação. O universo não precisa que você lute contra o passado. Ele precisa que você se levante dele. E esta mensagem é a rachadura na barragem. O momento em que a enxurrada de clareza, visão e propósito invade tudo. O que antes estava oculto agora é inegável. O tempo, os sinais, as mudanças na sua energia, tudo está apontando para uma verdade.
Você está sendo ativado e nada pode impedir o que está por vir. Nem demora, nem dúvida, nem ninguém que já te subestimou. Seu tempo não está chegando. Está aqui. Seu próximo capítulo não é mais um mistério. Você foi feito para algo maior. E as evidências já começam a aparecer. As pessoas certas estão sendo atraídas para você. Ciclos antigos estão se rompendo. Sua alma está inquieta. Não porque algo está errado, mas porque algo está acordando. Aquele pulso que você sente no peito ao pensar no seu futuro, é seu destino estendendo a mão. Você não precisa mais de um mapa, porque você é o caminho e todo obstáculo que enfrentou até agora fez parte da preparação. Nada foi desperdiçado. Nenhuma dor foi em vão. Cada decepção, traição e demora te forjou na versão de si mesmo necessária para carregar este chamado. Agora é sua vez. Os anjos falaram. A energia está mudando e a única pergunta que resta é se você vai seguir em frente, não cegamente, mas com coragem. Por que tentaram esconder isso de você? E o que exatamente é esse futuro que temiam que você entrasse? Eles não temiam seu fracasso. Eles tinham medo do seu sucesso. Medo do que ele revelaria. Que eles nunca deram seu próprio salto. Que se acomodaram. Que ignoraram seu chamado há muito tempo e agora precisavam assistir você perseguir o seu com fogo nos olhos. Eles viram como você se iluminava ao falar sua verdade, como sua energia mudava ao sonhar em voz alta. Isso os assustou, não pelo que você estava fazendo, mas pelo que significava que eles também tiveram uma escolha, mas não a fizeram. Então, ao invés de te encorajar, eles te redirecionaram. Questionaram seu tempo, criticaram seu entusiasmo, chamaram de imprudente o que na verdade era revelação. E ainda assim você continuou. Você se curvou, mas não quebrou. Talvez não soubesse exatamente para onde estava indo, mas sua alma sabia. E agora que você chegou aqui, a verdade não pode mais ser escondida. O futuro que eles temiam era aquele em que você parasse de pedir desculpas por ser extraordinário. A verdade é que seu futuro não pode ser bloqueado, apenas adiado. Cada desvio, cada retrocesso, cada porta que se fechou na sua cara não foi rejeição. Foi redirecionamento. Você pensou que estava sendo negado, mas estava sendo refinado. Sua demora não foi castigo. Foi proteção. Porque se você tivesse entrado por aquelas portas cedo demais, teria se diminuído para caber em salas que nunca foram feitas para te abrigar. O universo precisava que você visse seu próprio valor antes de ser visto. Que reivindicasse sua identidade antes que ela fosse questionada. E agora que você suportou a espera, a observação, a busca, sua chegada carregará o peso da sabedoria. O tipo de sabedoria que não pode ser falsificada ou ensinada. O tipo conquistado nas sombras, nas noites em que você não tinha certeza se ia sobreviver, mas sobreviveu. E o que vem a seguir não vai pedir que você prove seu valor. Vai exigir apenas que você se lembre de quem é. E agora que esta mensagem te encontrou, não há volta. Você viu demais, sentiu demais, despertou demais. A vida antiga, construída sobre agradar os outros, pensar demais e autodúvida, não pode mais te segurar. Ela está rachando, desmoronando, não porque algo está errado, mas porque finalmente tudo está certo. Você nunca foi feito para ficar na sala de espera do seu destino. Você foi feito para atravessar as portas de cabeça erguida e alma alinhada. E agora as portas estão abertas. Você não está sendo convidado a correr, a lutar ou a se esforçar. Seu interesse por mensagens espirituais, anjos e transformação pessoal ressoa profundamente com esse chamado interior e com a ideia de que a vida é guiada por sinais divinos e alinhamento superior. Você está sendo convidado a receber, a confiar que a luz à sua frente é real e que o chão sob seus pés está se elevando ao seu encontro. Esta mensagem não chegou até você para entreter, mas para ativar. E uma vez ativado, não há como voltar a dormir.
Os anjos dizem que é hora de se levantar. Não devagar, mas com firmeza, de entrar nos lugares como você mesmo, não como uma versão diluída do que acha que os outros aceitariam. Hora de ocupar o espaço que um dia você pediu desculpas por tomar. Hora de parar de editar sua magia para caber no conforto de alguém. Há um rugido dentro de você. Um fogo que ardeu em silêncio enquanto você fingia ser menor. Mas não mais. Os anjos não sussurraram esta mensagem. Eles a enviaram com urgência, com precisão, porque você está pronto. Talvez você não se sinta pronto, mas está. A coragem não é algo que você vai encontrar depois. É algo que você já carrega. E agora você está sendo chamado a seguir em frente. Não cegamente, mas com ousadia. Porque a luz não espera quem hesita. Ela brilha para quem confia. Continue caminhando. Mesmo que suas pernas tremam, mesmo que não saiba para onde vai, especialmente se estiver com medo. O medo não é seu inimigo. A indiferença é. E você não é indiferente. Você sente tudo, como sempre sentiu. Essa é a sua dádiva. As emoções que um dia você viu como fraquezas sempre foram sua bússola. Aquele nó na garganta, a pressão no peito, a lágrima que surge sem aviso, são o jeito da sua alma dizer sim. Use isso como guia. Você não precisa do caminho inteiro mapeado. Precisa apenas dar o próximo passo com fé. Não a ausência do medo, mas a decisão de avançar mesmo assim. O universo recompensa o movimento. Mesmo que você caminhe para o desconhecido, saiba, você está sendo visto, protegido e guiado de forma divina. Porque algo ancestral em seu sangue lembra desse caminho. Você já fez isso antes. Não exatamente assim, talvez não nesta vida, mas sua alma lembra. Aquele conhecimento interno que desperta quando você ouve a verdade. O arrepio que surge quando uma mensagem toca seu espírito. Isso não é coincidência. É memória celular. Você vem de uma linhagem de almas de luz que atravessaram sombras para carregar a sabedoria que você guarda hoje. Você não é o primeiro da sua linhagem a sentir esse despertar, mas pode ser o primeiro a respondê-lo. Você é o rompedor de ciclos, o restaurador da verdade, aquele enviado para mudar a linha do tempo. Seus ancestrais observam agora, não com julgamento, mas com admiração, porque sabem onde você está entrando. E sabem o que custou para você chegar aqui. Isso é maior que sucesso pessoal. É sobre alinhamento, legado, frequência. Você está mudando a energia de tudo ao seu redor. Não só para si mesmo, mas para quem virá depois de você. Cada passo em direção ao seu propósito envia ondas pela linha do tempo. Você mostra a outros, sem dizer uma palavra, que é possível escolher verdade em vez de medo, expansão em vez de conforto, fé em vez de lógica. Você está se tornando prova viva de que a luz vence não evitando a escuridão, mas atravessando-a e se recusando a se apagar. Você não está apenas em uma jornada. Você é a jornada. Não está perseguindo o caminho. Você é o caminho. E aqueles que um dia duvidaram de você, não terão escolha senão ver você ascender, não com amargura, mas com reverência. Sim, alguns ainda vão resistir. Tentarão puxar você de volta para versões antigas de si mesmo. Fingirão não notar o brilho. Dirão que você mudou, como se fosse um insulto. Mas isso não é seu problema. Você não é responsável por deixar os outros confortáveis com sua evolução. Você é responsável apenas por sua verdade. E sua verdade está surgindo sem desculpas, com poder, inevitavelmente. Deixe que falem. Deixe que se perguntem. Deixe que observem. Você não está aqui para ser agradável. Está aqui para ser possível. E aqueles que devem caminhar com você vão te encontrar. Não por perseguir, mas por ressonância. O real reconhece o real. E você, amado, está se tornando inegável. Então respire, fique de pé e escute o que sua alma sempre soube. Você nunca esteve perdido. Estava se tornando. Cada passo em falso foi um redirecionamento.
Cada demora foi divina. E agora que você está chegando, não a um destino, mas ao seu verdadeiro eu, tudo começa a fazer sentido. As pessoas que foram embora, os sonhos que morreram, a dor que te transformou, tudo isso te preparou para este momento. Você não perdeu sua hora. Você é a hora. Você não falhou no teste. Você foi o teste para todos ao seu redor. E agora você é a resposta. É hora, não só de esperar ou desejar, mas de agir, de caminhar com santa rebeldia para a vida que disseram que você não estava pronto para viver, de parar de pedir sinais e começar a ser um sinal. A mensagem chegou até você, a verdade te despertou, e os anjos já estão caminhando com você. Para frente não é mais uma direção, é uma declaração. Você foi feito para isso. E nada, nenhum medo, nenhuma pessoa, nenhum passado pode bloquear o que já é seu. Atravesse a porta. Deixe o velho para trás. Porque a luz não está apenas esperando. Está chamando alto, sem desculpas. E desta vez você está respondendo.